Fala pessoal, então, para você que já ouviu dizer que quando o gado é colocado sobre a lavoura, isso pode destruir com o solo, né? Ou então, quando já ouviu dizer que se o gado é colocado na lavoura no período de inverno, isso vai comprometer significativamente com a produtividade da soja no verão. Eu garanto para você que você ouviu e acreditou em fake news. Nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouco sobre os sistemas integrados de produção agropecuária e o manejo das pastagens. Nosso foco de discussão está ligado aos sistemas integrados de produção agropecuária do sul do Brasil, em que nós teremos durante o inverno uma fase de pastagem e durante o verão uma fase de grãos. Vamos focar aqui na compreensão das interações que podem existir entre essas duas fases ao longo do ano agrícola. Gostaria de ressaltar de que, a partir do momento que são adotados os sistemas integrados de produção, nós passaremos a ter interações entre os componentes desses sistemas, especialmente os componentes solo, planta, animal e atmosfera. A partir do momento que nós conseguimos interpretar adequadamente essas interações, nós passamos a explorar sinergismos e também passamos a contar com propriedades emergentes, que antes não existiam dentro desses sistemas. Isso tudo faz com que nós passamos a ter um sistema mais sustentável e, além disso, um sistema mais intensificado. Porém, intensificar em sistemas integrados de produção, nós precisamos lembrar que o que significa isso? Significa uma estratégia de uso da terra que permite otimizar os recursos que estão disponíveis, especialmente os recursos solo, radiação solar, água e nutrientes. E especialmente a discussão sobre ciclagem de nutrientes, que é essencialmente importante dentro dos sistemas integrados, principalmente ligado à ciclagem de nutrientes da fase em pastagem para a fase grãos. Nesse contexto, eu gostaria de abordar com vocês uma pirâmide de evolução dos sistemas de cultivo, quando iniciamos a agricultura ligado ao plantio convencional e fomos evoluindo. Dentro de cultivo mínimo, passamos aos sistemas de plantio direto e também ao sistema integrado de produção agropecuária no ápice dessa pirâmide. Quando discutimos sobre o sistema de plantio direto, nós temos que lembrar dos princípios que regem esse sistema, que são eles: revolvimento do solo apenas na linha de semeadura, acompanhado de uma semeadura em nível, manutenção da cobertura do solo durante o ano todo, manutenção de práticas mecânicas para controle de perda de solo e perda de água, rotação de culturas, rotação também de princípios ativos ligados ao controle de pragas, controle de doenças e plantas invasoras, e também o pousio zero. Agora, quando discutimos sobre os sistemas integrados de produção, eu gostaria de deixar claro que todos os princípios ligados ao sistema de plantio direto devem também ser respeitados. Mas nós ganhamos mais um princípio nessa discussão, que é o manejo da pastagem. Mas o que significa o manejo da pastagem dentro desse tipo de sistema de produção? O manejo da pastagem, ele significa utilização de cultivares geneticamente melhorados e densidade de semeadura recomendada. Também está atrelado ao ajuste de carga animal no período de pastejo, com adubação da pastagem, especialmente adubação de base e adubação de cobertura, né? Também pensando em adubação nitrogenária de cobertura, essa discussão é muito importante. E, além disso, a altura adequada de manejo da pastagem. Quando todos esses fatores estão em sintonia, nós garantimos variáveis importantíssimas. E essas variáveis são ganho animal satisfatório e também quantidade de palha, quantidade de resíduo que vai ficar sobre o solo ao final do período de pastejo, garantindo os princípios do plantio direto, que é manter o solo coberto durante o ano todo. Nessa perspectiva, eu gostaria de apresentar para vocês algumas fotos, algumas imagens e discussões de um trabalho que foi realizado no ano agrícola de 2019-2020, no município de Pato Branco, em parceria com a cooperativa Novicarnes.
Então aqui, inicialmente mostrando as imagens do preparo da área para o plantio da pastagem. Então aqui vocês vão vendo o acompanhamento das datas e também algumas imagens que são remetentes às operações que foram feitas. Então, com a utilização de análise de solo prévia, né, essa área recebeu calagem, né, também recebeu a aplicação de esterco orgânico, né, a adubação orgânica foi feita visto que na propriedade tinha uma quantidade significativa de material para ser utilizado, e também foi realizada uma dessecação de pré-semeadura. Depois de alguns dias foi realizada a semeadura com a utilização de uma semeadora adubadora, né, a cultivar de aveia que foi utilizada foi uma cultivar melhorada, uma cultivar tratada, né, pensando em patógenos e pragas de solo. A densidade de semeadura foi densidade recomendada e também teve adubação de base, principalmente porque essa área também está dentro de um processo de adubação de sistemas que é considerado. O desenvolvimento das plantas, a gente percebeu que teve um adequado estande de plantas, né? O desenvolvimento inicial foi muito satisfatório, né? E quando atingimos o ponto adequado, foi realizada uma adubação nitrogenada em cobertura. Depois disso, foi feita um monitoramento constante de altura de plantas e também de massa de forragem. O objetivo disso era entrar com os animais no ponto mais adequado possível, né? E no dia 24 de maio, nós já poderíamos ter entrado com os animais nessa área, né? Eu ressalto que essa data ela é 30 dias após a data de semeadura, né? Ou seja, isso foi muito bom, foi fantástico, esse desenvolvimento inicial da pastagem. Porém, nós optamos por não largar os animais nesse período, né? Visto que estava chovendo demasiadamente, era muita chuva, então nós optamos por segurar um pouco o momento de entrada dos animais. Então, no dia 3 de junho, foi quando houve a entrada dos animais, a gente já tinha o pasto um pouquinho passado do ponto, entretanto, isso não provocou prejuízos posteriormente, né? E aqui eu gostaria de fazer uma discussão importante, de que mesmo com o pasto um pouquinho passado do ponto, uma quantidade de massa de forragem significativa, nós fizemos um ajuste de carga animal adequado para não termos prejuízo ao longo do tempo. E nesse ponto aqui, eu gostaria de puxar uma discussão que, quando eu vou fazer um ajuste de carga animal, eu preciso pensar no sistema como um todo. E pensando no sistema, qual seria a melhor estratégia? Entre as duas imagens que vocês veem aí, nós temos uma imagem que define uma taxa de lotação de 3 animais por hectare e uma outra taxa de lotação com 8 animais por hectare. De modo geral, os produtores acabam optando por uma maior taxa de lotação naquilo que eu gosto de chamar de falsa ilusão de aproveitamento do pasto. Inevitavelmente, numa situação como essa imagem de 8 animais por hectare, nós vamos ter prejuízos para o sistema, prejuízos ligados tanto a solo, prejuízos ligados a palhada sobre o solo e assim por diante. Especialmente se essa taxa de lotação estiver combinada com falta de adubação de base, falta de adubação de cobertura. Então, precisa existir um equilíbrio dentro da busca da melhor taxa de lotação. Entretanto, nós precisamos considerar, se eu estou trabalhando com todos os critérios ligados a manejo de pastagem, eu posso sim aumentar a taxa de lotação. A capacidade de suporte daquela pastagem vai ser maior, mas eu preciso buscar o equilíbrio. O pastejo que foi adotado nessa área foi pastejo rotacionado, então aqui a gente consegue ver pela imagem em que os animais estavam em primeiro pastejo, né, em um dos piquetes, e quando os primeiros piquetes que foram utilizados já estavam prontos para um segundo pastejo. Esse manejo funcionou muito bem. E por fim, no final do mês de outubro, nós iniciamos o plantio da soja. Então, o que eu gostaria de destacar nessa situação é que nós tivemos uma quantidade de palha muito boa, tivemos uma distribuição da palhada na área muito boa, e isso garantiu que a gente mantivesse todos os princípios do plantio direto muito bem atendidos. Aqui apresenta-se algumas fotos ligadas ao desenvolvimento da soja, né, tanto inicialmente quanto em estágios mais avançados do ciclo. Então percebam que o estande de plantas ele foi mais do que satisfatório.
o desenvolvimento das plantas foi muito uniforme, né? Nós não tivemos prejuízo nenhum no desenvolvimento das plantas, e acabamos tendo uma área com um alto potencial produtivo, né? Essa área teve uma produtividade de soja que não ficou para trás de nenhuma outra área que não teve a integração, né? Não teve os animais pastejando durante o inverno, pelo contrário, essa área foi a área mais produtiva. Então, nós gostaríamos de destacar que os animais não criaram nenhum tipo de prejuízo para o sistema, desde que todos os princípios sejam atendidos. Na imagem que aqui embaixo, a gente consegue perceber que o solo está coberto não só com palhada da soja, mas também com palha da aveia, que ainda é do ciclo de pastejo. Então, percebam que nós tivemos um manejo adequado, nós conseguimos atender todos os princípios ligados ao plantio direto. Tá? E, por fim, eu gostaria de destacar, então, que sistemas integrados de produção agropecuária podem sim ser sistemas intensificados e eles não perdem em nada na sustentabilidade. Pelo contrário, eles acabam sendo ainda mais sustentáveis, certo? Então, eu espero ter contribuído com vocês aí de alguma maneira com esse vídeo, com algumas informações que são importantes, e gostaria que vocês também propusessem ideias, debatessem comigo, levantassem novos questionamentos para que nós pudéssemos continuar essa nossa discussão. Um abraço a todos e obrigado por assistirem.